Soares tem, numa época, chegou ao Sporting, fez 38 golos, 7 assistências, números ao alcance de recuando de 50 anos, só Vítor Gyökeres, Jardel, Manuel Fernandes. É preciso encontrar, em 50 anos, só encontramos estes 4 jogadores com estes registros de golos numa época. Soares, durante o ano, a época passada, e posso dizer isto, tenho consciência de adepto que vê os jogos e de presidente que vê os treinos, matou-se pelo clube em todos os treinos, em todos os jogos que ganhámos, em todos os jogos que perdemos ou que não conseguimos vencer. Por isso, Soares, até ao final da época passada, um exemplo de um profissional. O que aconteceu que Soares faz uma época estrondosa e um senhor que vai se candidatar para presidente do Fenerbahçe faz o seguinte, e estou a dizer isto, agora vou explicar literalmente isto, porque eu até entendo o agente do Soares. O senhor diz assim: olha, eu vou-me candidatar às eleições do Fenerbahçe, eu vou ganhar e vou dar um contrato líquido de 10 milhões ano ao Soares. O que é que o agente fez? E eu percebo, os agentes vivem, ganham, sobretudo, com a rotação de jogadores. Eu disse: ganha as eleições, depois falamos. Passado 2 dias, esse senhor diz: eu tenho um acordo com o Soares. O que é que eu quero dizer aos sportinguistas? É que eu, se estivesse do lado do Porto, do Benfica, dos meus adversários, o que eu gostaria era que o Soares saísse do Sporting. Mal-estar entre Pote e Soares. Já vamos. Olha, o mal-estar ficou visível ontem quando Soares faz o terceiro gol, quando estávamos a ganhar 2-0, por isso faz o 3-0, e eu vi toda a equipa ir abraçar Soares. Veja lá o mal-estar que está entre os colegas do Soares. Mas já lá vamos. Obviamente que uma grande notícia para os nossos rivais seria que Soares saísse do Sporting. E foi o episódio do Fenerbahçe. Já expliquei o que se passou. A seguir, vejam lá, um desentendimento num treino, que foi capa de jornais e que foi o balneário está partido, a falta de respeito de Soares com o clube, onde o jogador, como o treinador já explicou, no final de um treino, num exercício 10-10, o jogador ficou frustrado com o resultado, saiu do treino quando jogava que o treino tinha acabado. E ainda não tinha acabado porque o Soares, uma vez que se atrasou em virtude do Campeonato do Mundo, a sua condição física, tinha trabalho de suplementar. O treinador chamou-o para trás, à frente dos colegas todos, e ele fez exatamente tudo o que era pedido. Agora, áudios de um pateta, que eu nem sei quem é, um pateta, que patetas há melhor, que faz um áudio. Eu tive a jantar com a Angelina Jolie e com a Cindy Crawford, e depois estive a ver qual delas é que seria. Mas depois eu vou dizer o que é. Não dei hipótese nenhuma das duas, informe-me já. Pronto, então temos um áudio de um pateta a falar de uma despedida solteira que nunca existiu. Vou só dizer isto. Nunca existiu. Pronto. Então este é o episódio de Soares. Mas se calhar, ainda falta uma semana para o mercado acabar, se calhar ainda vamos ter uma semana onde vamos dizer que o Soares vai roubar a namorada de um jogador do balneário. Atenção, se calhar ainda vem essa. Não sei, é o que falta. A última novidade sobre o Soares. Para desgosto de muitas pessoas, Soares vai continuar a ser jogador do Sporting. Soares é um exemplar profissional que está nos melhores registros da história do Sporting, e eu sei que vai querer muito continuar a ser. A administração do Sporting já deu inúmeros exemplos, como não há ninguém em cima do clube. Ninguém. Vocês, basta recordar isso. Passou por muitos adeptos. O ano passado, exatamente pelo mercado de transferências, pela turbulência do mercado de transferências de janeiro, o nosso capitão, por histórias que nunca chegaram a existir, não houve nenhuma proposta em janeiro, mas houve uma pressão para que o jogador quisesse, estávamos a abortar uma possível saída, que não era verdade, tivemos 0 propostas, houve um comportamento menos profissional. O que é que aconteceu? O jogador foi afastado. Eu vou repetir, o jogador foi afastado numa altura em que o Sporting disputava o Campeonato Nacional. A administração, para os sócios e adeptos do Sporting estarem 100% tranquilos, ninguém brinca com o Sporting. Seja um craque, seja um miúdo de 18 anos, seja capitão, seja quem for.
E o Sporting, e a administração já deu exemplo, estou-vos a dar um exemplo, e não vi ninguém a assobiar na semana a seguir. E o Sporting tem jogadores cobiçados. Ainda bem, ainda bem. É verdade que os jogadores do Sporting são mais cobiçados que todos os outros. O Sporting não foi campeão ano passado, mas são os jogadores do Sporting que oferecem salários de 5 vezes mais, propostas para a Arábia, os jogadores querem sair, os outros clubes ninguém quer. E eu estou muito orgulhoso porque de facto temos os melhores jogadores. São os únicos jogadores que são cobiçados. E eu quero que os sportinguistas sejam, abram o olho, não caiam no que os nossos rivais querem, não caiam. A administração está cá para defender. Os sócios e adeptos do Sporting não veem os treinos, não veem o dia-a-dia, e a administração do Sporting também não pode ir falar todos os dias. Confiem em quem está cá. Quando há... E o Soares não é um problema, o Soares é uma solução. Pronto. Falamos também do mercado de transferências, pergunto se ainda está aberto ou não para o Sporting, uma vez que se fala da possível saída de Pote, Bragança, Gonçalo Inácio, da possível entrada de Kaique, do Palmeiras. Pergunto-lhe de facto se esses dossiês estão fechados ou não. Repare, o mercado de transferências está aberto, provavelmente não, quase certeza vão entrar mais 2 jogadores e é provável que haja saídas. É o que eu posso dizer. E qual são esses 2 jogadores? De quem? Quem é que são esses 2 jogadores? Olha, Gonçalo Inácio não é. Então porque é que ele ficou de fora? Sendo que o Soares... O presidente do Sport é o seu treinador. É associado ao Barcelona? É associado ao Barcelona. Eu, por acaso, só se o presidente lá porta perdeu o meu telefone, mas se quiser pode lhe dar, porque eu ainda não recebi nada, nem e-mail, fax já não se usa. Pedro Gonçalves, que é um jogador que deu muito ao Sporting, é um jogador que está na história do Sporting, um grande jogador. Como o treinador disse, ele tem uma ambição. Quando renovámos, o jogador tinha ambição, muitas vezes também financeira, e nós temos que ter essa sensibilidade. E Pedro Gonçalves é um dos jogadores que tem a expectativa de poder vir a sair do Sporting. Se vai sair, não sei. Defesa esquerda que está previsto poder entrar. Vão entrar 2 jogadores que estão confirmados. Bom, isso não é. O guarda-redes que está confirmado também? Não direi mais nada. Mais um. Sobre este arranque de campeonato, são 3 jogos, o Sporting sofreu 5 golos. Que avaliação é que faz, uma vez que temos visto alguns erros defensivos, às vezes a equipa um bocadinho intranquila? Como é que avalia este início? Eu infelizmente cresci na minha juventude com vitórias morais. Agora vitórias 3-1... Isso é terrível, é cinzento, são exibições feias, mas olha, eu presidente do Sporting assinava já 3-1, 3-2 até ao final do campeonato. Satisfação dos adeptos em relação ao Rui Borges, consegue perceber essa franja de insatisfação de alguns adeptos do Sporting, diga-se? Vocês têm, eu percebo, vocês, imagina, 10 pessoas, 2 pessoas têm uma posição, 2 têm uma opinião negativa, vocês dão ênfase a essas 2, eu dou às 8, têm uma opinião positiva. Mas sobre Rui Borges eu queria só dizer uma coisa. Rui Borges foi campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal de Douradinha. No segundo ano fez um campeonato exatamente com os mesmos pontos no ano em que foi campeão. Chegou às decisões das finais e fez a melhor campanha europeia da Champions League da história do Sporting e os melhores jogos que eu vi enquanto presidente do Sporting, da minha equipa, fazer contra grandes equipas europeias como Arsenal, como Paris Saint-Germain, Bayern Munique, etc. Se Rui Borges acha que Rui Borges ia sair, a fasquia é só uma. É quem é campeão no Sporting que fica. Quem não é, tem que sair no ano a seguir. Me deu muito trabalho para tornar o Sporting, tirar o Sporting de uma instabilidade de décadas. Deu muito trabalho. E o Sporting hoje é um clube que apresenta vários anos consecutivos lucro. E isto é virtude, isto é resultado de uma boa política desportiva, alicerçado de uma política financeira. E o Sporting é um clube que cresce, continua a crescer, continuamos a crescer no número de sócios, continuamos a crescer no número de receitas. E eu sei que nós crescemos a existirem 2 galos para 2 poleiros, que agora já não é assim. E isto é o que custa muito, porque o Sporting, mesmo não sendo campeão, vai estar sempre a lutar para ser campeão. Sobre o Palhinha eu queria esclarecer o seguinte, que é muito importante também para os sócios do Sporting. O Sporting, e foi público, o Sporting esteve interessado no jogador Palhinha, na possibilidade do jogador Palhinha regressar ao Sporting. Nesse momento, João Palhinha deu prioridade ao Tottenham, porque queria ficar no Tottenham, o que é totalmente legítimo. E estamos a falar de finais de junho.
O Tottenham acabou por não aceitar as condições financeiras que o Palhinha exigia. O Sporting não pôde ficar à espera do João Palhinha, seja o João Palhinha ou outro jogador qualquer. Hoje o João Palhinha ainda é jogador do Bayern Munique, isto para nós era impossível. Mas eu também quero dizer uma coisa, que se no final de junho as condições que o João Palhinha exigiria ao Sporting, João Palhinha, Bayern Munique, seriam estas, o Sporting não iria avançar pelo João Palhinha. E não estou a dizer que a decisão está errada ou certa, simplesmente não é o nosso projeto desportivo, não é a nossa estratégia investir todos esses dezenas de milhões de euros num jogador com 31 anos. Não está errada nem certo, não é o nosso projeto.